Olá, senhoras e senhores, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da climatologia. Já destaquei a relação entre temperatura e latitude, temperatura e altitude, temperatura e maritimidade e temperatura e continentalidade, mas ainda não é tudo. Temos que destacar a relação entre temperatura e correntes marítimas. Lembrando que correntes marítimas são verdadeiros rios dos oceanos. E eu quero destacar duas correntes marítimas, as quentes e as frias. A primeira ideia que é importante é que as correntes marítimas, assim como as massas de ar, são os principais instrumentos responsáveis pelo balanço climático, pelo balanço térmico de nosso planeta. Então, guarde isso, fundamental importância. E aí eu quero enfatizar as correntes quentes e as correntes frias. Pessoal, as correntes quentes deslocam-se do Equador em direção ao litoral brasileiro. Aquece e transfere umidade às massas de ar. Então, de novo, as correntes quentes deslocam-se do Equador em direção ao litoral brasileiro, aquecendo, transferindo umidade às massas de ar. Se transfere umidade, qual que é a grande possibilidade? As precipitações. Corrente fria. Deslocam-se em direção ao Equador, percebeu? Então essas vão em direção ao Equador. A precipitação acontece, mas aonde? No oceano, não deixando chegar umidade ao continente, formando desertos. Então eu quero enfatizar, isso é muito importante, as correntes quentes provocam chuvas, precipitações. Ok? Já as correntes frias provocam seca. Beleza? De novo, corrente quente do Equador para o litoral aquece, transfere umidade e ocorrem precipitações. Corrente fria em direção ao Equador. A precipitação acontece no oceano. Então, a formação de desertos, já que essa é responsável pela seca. Sempre que eu trabalho com as correntes marítimas, seja quente, seja fria, e com as massas de ar, eu tenho que lembrar de dois fenômenos extremamente importantes em sua prova, em seu certame. O El Niño e a Lanina. O El Niño, sim, fenômeno marcante, uma vez que acontece o enfraquecimento dos ventos alísios, aquecendo as águas do Oceano Pacífico, provocando no Brasil seca no norte e no nordeste e chuvas no centro-sul. Já a Lanina, fenômeno marcado pelo resfriamento das águas do Pacífico devido à intensificação dos ventos alísios no Brasil, norte e nordeste com precipitações e o centro-sul com a seca. Vamos entender esses dois fenômenos, mas para entender o El Niño e a Lanina, fundamental que você compreenda o que são os ventos alísios. Primeiro, vamos lá. O El Niño, ele está relacionado ao quê? Ao enfraquecimento dos alísios. Enfraquecimento de quem? Dos alísios. Isto é o El Niño. Lanina. Lanina. Intensificação. O popular. Fortalecimento
dos alísios. Mas me ajuda aqui. O que é alísio? É um vento. O que é vento? Olha para mim. Gente, o vento é o ar em movimento. Ah, então vento e massa de ar é a mesma coisa? Não. O vento é o ar em movimento. E a massa de ar? É o ar em movimento com temperatura e umidade definidas. Temperatura e umidade definidas. Aí é a massa de ar. O vento é o ar em movimento que sempre, anota aí, caminha de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Então vamos colocar aqui. Vento. O que é o vento? Ar em movimento. Ar em movimento. Este ar em movimento sempre caminhando aonde? De uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Ok? Por que eu estou te contando isso? Porque eu falei das correntes marítimas. Quente, fria, e essas correntes marítimas são rios nos oceanos. Entre eles, o Oceano Pacífico, que vem sofrendo com o El Niño e com a Lanínia. O El Niño, enfraquecimento dos ventos alísios, provocando precipitações. Aonde? No centro-sul do Brasil, uma vez que o norte e o nordeste do Brasil seca. E a Lanínia? Fortalecimento dos ventos alísios, provocando chuvas no norte e no nordeste do Brasil e seca no centro-sul. Mas o que é vento alísio? O que é vento? Ar em movimento caminha de uma alta para uma baixa pressão. Observe aqui o vento alísio agora. Olha que bacana. Vamos desenhar o planeta Terra aqui. O que é isso aqui? De novo, eixo inclinado. Perfeito. Vamos pegar as linhas imaginárias. Equador, trópico de Capricórnio, trópico, isso, de Câncer, círculo polar ártico, círculo polar antártico. Por que o vento alísio ele caminha dos trópicos para o Equador? Gente, existe uma teoria chamada de teoria geral dos gases. O que diz a teoria geral dos gases? Olha para mim. Teoria geral dos gases diz o seguinte: quanto maior a temperatura, menor a densidade, menor a pressão. Claro que eu estou tomando como referência qual fator climático? A latitude. Porque se o fator climático fosse a altitude, o resultado é diferente. Só você lembrar, fatores climáticos são condições. A condição que a latitude me dá e a condição que a altitude me dá são diferentes. Por isso que os resultados dos elementos climáticos são diferentes, são distintos. Vamos pensar agora, neste momento, na latitude. Na teoria geral dos gases, ela diz, quanto maior a temperatura, menor a densidade, porque as partículas vão o quê? Se espalhar. Eu aumento a temperatura, eu aumento a energia das partículas, ou seja, a entalpia, elas se separam, ou seja, menor a densidade. Se é menor a densidade, menor é a pressão. Aonde que está mais quente? No Equador. Maior temperatura, menor densidade, menor pressão. Então, o Equador é uma área de baixa pressão, se comparada com quem? Com os trópicos. Os trópicos são áreas de alta pressão, se comparada ao Equador. Como é que o vento alísio caminha? Ele caminha assim, ó, sempre de uma área de alta ao alísio aqui, ó. Sempre de uma área de alta para uma área de baixa pressão. Então eu posso dizer que o vento alísio caminha dos trópicos para o Equador. Você está entendendo como é que as nossas aulas têm uma grande responsabilidade? Não é simplesmente eu explicar o fenômeno El Niño de uma maneira superficial. Para você entender o El Niño e a Lanínia, você vai ter que entender as correntes marítimas. Uma vez que acontece o aquecimento do Oceano Pacífico. E muitas vezes quem promove esse aquecimento vai ser quem? Os ventos alísios. O seu enfraquecimento provoca o aquecimento e o seu fortalecimento provoca o resfriamento das águas do Pacífico. Resfriamento
vai formar deserto. Aquecimento, chuvas, tempestades, alterando a climatologia do planeta. Mas para você entender o El Niño e a La Nina, tem que lembrar dos ventos alísios, uma vez que eles estão intimamente relacionados a esses dois fenômenos. Mas o que é vento? É o ar em movimento que caminha de uma alta para uma baixa pressão. O Equador, baixa pressão. Quanto maior a temperatura, menor a densidade, menor a pressão. Como é que o vento alísio caminha? Dos trópicos para o Equador, porque o trópico tem alta pressão, o Equador tem baixa pressão. Agora que você sabe o que são os ventos alísios, agora eu estou à vontade para te contar o El Niño e a La Nina. Mas só falta um detalhe para eu te contar. Olha que bacana. Para você entender o El Niño e a La Nina, você vai ter que entender uma coisa que se chama ressurgência das águas. Vamos entender? Eu vou te contar toda a história. Olha que bacana. Aqui está o Oceano Pacífico. Olha aqui, ó. Eu vou abreviar, tá? Oceano Pacífico. Essa camada superficial do Oceano Pacífico, como é que ela é? Ela é mais quente ou ela é mais fria, professor? Ela é mais quente. Por que ela é mais quente? Porque ela recebe uma maior incidência de raios solares. Aí vem, você já sabe quem? Ele mesmo, o vento alísio. Ele empurra essa camada de água quente. O que ela faz? Ela vai para o fundo. Aí é física, dois corpos não ocupam o mesmo intervalo no mesmo espaço de tempo. A água quente vai para o fundo e quem sobe? A água fria, promovendo o equilíbrio térmico, ó que bacana, do Oceano Pacífico. Isso se chama ressurgência das águas. Quando eu falo do El Niño e eu falo da La Nina, está havendo o quê? Um desequilíbrio no processo de ressurgência. No El Niño, o enfraquecimento dos ventos alísios. E na La Nina, o fortalecimento dos ventos alísios. Ok? Vamos organizar na tua cabeça agora. Olha que bonito. Agora você vai entender. A temperatura tem uma relação com as correntes marítimas. O que é corrente marítima e massa de ar? São os principais instrumentos responsáveis pelo balanço climático. A corrente quente desloca-se do Equador em direção ao litoral brasileiro, aquecendo, transferindo umidade às massas de ar, promovendo precipitações. Já as correntes frias deslocam-se em direção ao Equador, a precipitação no oceano, não deixando chegar a umidade no continente, formando desertos. Ela provoca seca. Essas correntes quentes e frias são verdadeiros rios nos oceanos. Entre eles, o Oceano Pacífico, que vem sofrendo com dois fenômenos, o El Niño e a La Nina. O El Niño, exatamente o enfraquecimento dos ventos alísios. A La Nina, o fortalecimento dos ventos alísios. Vento alísio, o que é vento? Ar em movimento de uma região de alta para baixa pressão. E o vento alísio? Ele vai caminhar dos trópicos para o Equador. Por quê? Porque o Equador tem baixa pressão. Se eu tenho grande temperatura, eu vou ter uma pequena densidade, uma pequena pressão. Isso no Equador. Já os trópicos têm uma alta pressão em relação ao Equador. O vento alísio caminha dos trópicos para o Equador. Esse vento alísio é responsável pelo fenômeno de ressurgência. Eu já te mostrei aqui, já até apagou aqui na minha tela. É quando eu tenho aquela camada mais superficial do Oceano Pacífico, recebe os ventos alísios que jogam essa água quente para o fundo, subindo a água fria, promovendo um equilíbrio térmico do Oceano Pacífico. O El Niño e a La Nina estão associados a este desequilíbrio térmico que vai caracterizar o Oceano Pacífico. Vamos tentar entender agora. Primeiro eu vou te mostrar, tá? Vamos lá. O El Niño. El Niño. Eu já sei o que é ressurgência. El Niño. Olha que bacana. Vamos fazer a mesma dinâmica. Vou pegar aqui
Tá, vou fazer os dois. Pague 1, leve 2. El Niño e La Nina. Olha que bacana. Vamos pegar aqui o Oceano Pacífico. Está aqui Oceano Pacífico. Está aqui Oceano Pacífico. A camada mais superficial do Oceano Pacífico, como é que ela é? Quente. Não é isso? Recebe mais raios solares. Mas olha o que está acontecendo. Vamos começar com o El Niño. Está acontecendo o quê? O enfraquecimento dos ventos alísios. Olha o que está acontecendo. O vento alísio ele está enfraquecido. Por quê? Não sei. A ciência não sabe. Só sabe que em alguns momentos ele está o quê? Mais fraco. Então ele vai empurrar menos água quente. Se ele empurra menos água quente, vai o quê? Subir menos água fria. O professor está me dizendo que vai acumular água quente, sim. Se acumula essa água quente, ela já está quente. Ela está mais ou menos sujeita à evaporação. Mais sujeita à evaporação, ou seja, mais sujeita à precipitação. Mas espera aí, professor. Você falou que o Brasil, o norte e o nordeste, acontece seca. Deixa eu te mostrar. Quando você pega o Brasil aqui, ó, deixa eu tentar desenhar uma parte do Brasil. Gente, aqui no Brasil você tem uma massa, vamos ver se você lembra, massa equatorial continental. Esta massa aqui, se ela é equatorial, quente. Se ela é continental, ela deveria ser seca. Deveria. Então ela não é seca. Ela é úmida. Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que ela é úmida? Professor, ela é úmida porque acontece um fenômeno chamado de evapotranspiração. Evaporação da maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia do Amazonas. Transpiração dos animais e vegetais, provocando chuvas quase que diárias. Estou me referindo às chuvas convectivas, rápidas, porém com grande volume. Esta massa, que é uma massa, agora sim, justificando, é uma massa quente e úmida por causa da evapotranspiração, o que o El Niño faz com ela? Ele desloca essa massa, você acredita? Essa massa ela vai promover chuvas no centro-sul. Então, no centro-sul eu vou ter o quê? Chuvas. E o que acontece na região norte, e não apenas na região norte, e na região nordeste? Seca. Então, o El Niño provoca chuvas no centro-sul e no norte e nordeste. Pô, que maravilha! Pô, vai ser ótimo para o Mato Grosso e o Paraná, né? Os maiores produtores de grãos. Gente, vamos lembrar que a agricultura, como qualquer coisa na vida, trabalha-se com equilíbrio. Se eu tenho muita água, prejuízo. Se eu tenho pouca água, prejuízo. No momento que eu tenho El Niño, eu vou ter grande volume de precipitações, prejudicando também a agricultura, principalmente do estado do Mato Grosso e do Paraná. Por que eu estou enfatizando os dois estados? Porque estes possuem o maior volume de grãos no território brasileiro. O Brasil que é, na verdade, um produtor de commodities, qualquer matéria-prima no estado primitivo ou semi-industrializado de comercialização global. Ok? Então, eu vou ter aí... Cadê? O El Niño provocando o quê? Precipitações. Tá? No Brasil, você viu, norte e nordeste seca, centro-sul, chuvas. Já a La Nina, olha que bacana. A La Nina acontece a intensificação dos ventos alísios. Não sabemos por quê, meu abençoado. Então ela empurra muita água quente. Subindo, muita água fria. Levando água fria para esta região em excesso. E a água fria vai provocar o quê? Dificulta a evaporação, provoca seca.
No Brasil, ela faz o contrário, tá? Vamos objetivar aqui. No Brasil, no norte, no nordeste, o que o El Niño provocava? Seca. Ela provoca chuvas. E no centro-sul, o que o El Niño provocava? Chuvas. Seca. Provocado pela La Nina. Gente, o El Niño e a La Nina acontece no período, no intervalo de 2 a 7 anos. 2 a 7 anos você vai ter o El Niño e a La Nina. Tudo bem? Então aqui, essas imagens, ó, aqui está mostrando primeiro a situação normal. Está mostrando o quê? O fenômeno que eu te ensinei como ressurgência das águas. Desce água quente, sobe água fria, equilíbrio térmico. Já o El Niño provoca o desequilíbrio, enfraquece o vento alísio, fica muita água quente na superfície, maiores precipitações, seca no norte e no nordeste do Brasil, chuvas no centro-sul. E a La Nina, a intensificação, né? Cadê a La Nina? Ali, ó, a La Nina, a intensificação, mais água fria na superfície, dificulta a evaporação, né? No Brasil, ao contrário, no norte e no nordeste, precipitações, e no centro-sul, seca também, promovendo prejuízo. Eu acho que essa imagem deixa bem claro isso, né? É o ninho, olha o quente ali, seca, norte e nordeste, chuva no centro-sul, e a La Nina, chuvas no norte e no nordeste, seca no centro-sul. Ok? Então fizemos aí mais uma tarefa de casa. Tarefa, professor. Este compromisso aí. Destacamos mais uma tarefa que vai ser a relação entre a temperatura e as correntes marinhas. E aproveitei ali para falar um pouquinho do El Niño, da La Nina, quando há um desequilíbrio na relação ventos alísios e o Oceano Pacífico, né, no processo de ressurgência das águas. Mas também eu acho importante destacar a relação temperatura e vegetação. Me diga aí, se você tiver 28 graus em Brasília e 28 graus em Manaus, aonde que a sensação térmica é maior e por quê? 28 graus em Brasília, 28 graus em Manaus, aonde que a sensação térmica é maior? Em Manaus. Por quê? Manaus tem grande umidade. Você lembra? A água tem o quê? Exatamente. Alto calor específico. Demora a aquecer, mas na ausência de uma fonte de calor, demora a resfriar. Então, em Manaus eu vou ter uma pequena amplitude térmica. Como o Brasil é seco, principalmente ali a partir do mês de agosto, eu tenho uma grande amplitude térmica, já que a água ela tem alto calor específico muito mais presente na atmosfera de Manaus do que de Brasília. Então, me ajuda a pensar. A relação temperatura e vegetação promove o aumento da umidade. Porque a água tem, vamos colocar aqui, a água, ela possui alto, eu vou abreviar, calor específico. Demora a aquecer, mas demora a resfriar. O que acarreta a intensificação do efeito estufa. E o termo é efeito estufa. Você não vai confundir efeito estufa com aquecimento global, pelo amor de Deus. O que é efeito estufa? Olha nos meus olhos. O efeito estufa é um fenômeno natural e não apenas natural, necessário de manifestação de vida no planeta. Se não houvesse efeito estufa, a Terra era uma bola de gelo. O aquecimento global é a potencialização do efeito estufa, permitindo mais entrada de raios solares e dificuldade de sua saída devido à diminuição da camada de ozônio e partículas de poluição presentes na atmosfera. Então o efeito estufa, não pensa negativamente não, é um fenômeno natural e mais do que isso,
necessário à vida na Terra, senão a Terra era uma bola de gelo. Será que você entendeu? Eu acho que não. Deixa eu te mostrar rapidamente aqui, porque eu estou dizendo que o quê? Que a relação temperatura e vegetação promove o aumento da umidade, o que acarreta a intensificação do efeito estufa. Se você não souber o que é efeito estufa, eu perdi o dia aqui. Vamos entender. Efeito estufa. Efeito estufa. Já vou dizendo, e você vai anotar aí, porque a aula hoje não é de efeito estufa, não. É um fenômeno natural e necessário para a manifestação da vida na Terra. Vamos desenhar a Terra aqui. Está aqui a Terra. Gente, como é que chama a camada que envolve a Terra? Atmosfera, professor. Então, a camada que envolve a Terra tem nome e você vai chamar de atmosfera. Aí você vai ter a troposfera, você vai ter a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Dentro da mesosfera e da estratosfera, eu vou ter o quê? O ozônio. Qual a função do ozônio? Qual a função do ozônio? Filtrar os raios solares. Principalmente aqueles que são nocivos à saúde, né? Infravermelho e ultravioleta. Tenho certeza que seu médico já recomendou sol antes das 10 horas da manhã ou depois de 4 horas da tarde. Aí você vai lá, chega 8 horas da manhã, fica até 6 horas ali tomando sol. Cuidado, hein? O Brasil é um dos países do mundo que tem maior incidência de câncer de pele. Então entenda o seguinte, o ozônio ele é um alótropo do oxigênio. O que é alótropo? Mesmo elemento, porém, com processo de cristalização ou atomicidade diferente. Por exemplo, o carbono pode formar a grafita, pode formar o diamante, pode formar o fulereno. Então, ou seja, é o mesmo elemento, carbono, né? Processo de cristalização diferente forma diversas substâncias, ok? Já o oxigênio tem O2, oxigênio, e o O3 eu tenho o ozônio. O ozônio ele tem o quê? Alotropia, é o mesmo elemento, porém com 3 átomos, enquanto que o oxigênio tem 2 átomos. Função do ozônio, filtrar os raios solares. Tá? Filtrar, porque se impedir, acabou a vida no planeta Terra, bola de gelo. Quer ver? Olha que bacana o Sol aqui, ó. Sol. Vamos pegar aqui um raio solar. Gente, existe uma parte da física que nós chamamos de ótica. Já ouviu falar? Ótica. Parte da física que estuda a luz e seus fenômenos. Existe um princípio dentro da ótica, que é o princípio da reflexibilidade dos raios luminosos. Todo raio de luz tende a voltar a seu meio de origem. Então, bateu aqui o Sol na Terra, aqueceu, sofreu reflexão, bateu na atmosfera de novo, voltou, aqueceu, saiu. Como é que chama isso? Tá aqui, ó. Efeito estufa. Fenômeno natural e necessário para a manifestação da vida no planeta. O aquecimento global, este é um problema ambiental. É a potencialização, exatamente, do efeito estufa. Entram mais raios solares, porque há uma diminuição da camada de ozônio, e há uma dificuldade de sair porque eu tenho partículas de poluição na atmosfera. O efeito estufa, natural e necessário. O aquecimento global, potencialização do efeito estufa, este considerado o aquecimento global um problema ambiental. Então a gente deu uma noção do que é o efeito estufa. Agora vamos ler ali. Promove o aumento da umidade, a relação temperatura e vegetação, o que acarreta a intensificação desse efeito. Uma vez que a água liberada pela evapotranspiração retém maior volume de calor e menor amplitude térmica. Ou seja, esta sensação que demora a aquecer, mas também vai liberando calor aos poucos, é a sensação do efeito estufa. Há uma intensificação do efeito estufa se eu tenho um ambiente marcado por uma grande umidade.
Tudo bem? Então tá aí a relação temperatura e vegetação. É por isso que em Manaus, 28 graus e em Brasília, 28 graus, aonde que a sensação térmica é maior? Sem sombra de dúvida, em Manaus. Por quê? Porque eu vou ter aquela intensificação do efeito estufa devido ao vapor d'água presente na atmosfera. Ok? Finalizando, prometo. Umidade é o vapor d'água presente na atmosfera, podendo se manifestar por meio de chuva, precipitação, neve, vapor, geada, a solidificação do orvalho, muito comum pela atuação da massa polar atlântica, uma massa apenas do inverno, promove geada no sul, chuvas nordeste e sudeste e o abaixamento brusco da temperatura na região da Amazônia, fenômeno conhecido como friagem e nevoeiros. Então, umidade é o vapor d'água presente na atmosfera. Então, destaquei já 2 elementos climáticos. Lembra quem são os elementos climáticos? Temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade, vapor d'água presente na atmosfera e precipitações. Então é isso por hoje. Desejo a cada um de vocês bons estudos, sucesso. Fiquem com Deus e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijo no teu coração e até lá.